Ao nascer do dia em Valença, a água não é cenário, é relógio, caminho e memória. É ela que marca a hora em que o silêncio ainda domina as margens, quando a primeira luz toca o rio Minho e revela uma paisagem que não apenas embeleza a cidade, molda a forma como aqui se vive, se trabalha e se recorda. Vista de cima, a linha do rio desenha a fronteira e ao mesmo tempo aproxima. Nas curvas mais calmas, vêem-se pequenos barcos junto à margem, redes estendidas a secar e caminhos discretos que acompanham a corrente. Tudo aqui parece respirar devagar, mas nada é estático. A paisagem está sempre a ser refeita pela água. Ao nível do chão, o cotidiano ganha rosto. Mãos de moradores a arrumar redes, a apertar nós, a limpar peixe ou a preparar o que foi trazido pela manhã mostram uma relação antiga, prática e silenciosa com o rio. Não é folclore nem encenação. É ofício, rotina e conhecimento passado de geração em geração. É neste contacto direto com a água que se entende a identidade local. Em Valença, os rios influenciam a agricultura, a pesca e até a forma como as comunidades ocupam o território. O rio Minho, fronteira natural com a Galiza, e os cursos de água que cortam o concelho ajudam a explicar porque é que esta terra foi sempre lugar de passagem, defesa e encontro. No fim, fica a sensação de descoberta tranquila. Um território onde a beleza da paisagem só revela o seu verdadeiro sentido quando se observa a vida que acontece junto dela. Entre a memória das margens, o trabalho dos pescadores e o silêncio da manhã, Valença mostra que aqui a água não acompanha a história, escreve-a. Valença fica no litoral sul da Bahia, numa área onde o relevo, as marés e os cursos de água ajudam a organizar o território. A cidade é parte de um município marcado pela presença de rios, canais e zonas úmidas que ligam o interior à faixa costeira, criando uma paisagem de transição entre terra firme e água. Para perceber Valença é preciso começar por essa geografia. Aqui os rios não são apenas linhas no mapa, são eixos de ocupação e de circulação. Ao longo do tempo, as margens dos rios atraíram habitação, pequenas atividades produtivas e pontos de passagem. Onde há água disponível, há também abrigo, cultivo, transporte e encontro. Em Valença, isso traduziu-se numa organização do espaço em que as comunidades se aproximaram dos cursos de água, aproveitando terrenos mais acessíveis e a ligação natural entre bairros, vilas e zonas de trabalho. A mobilidade sempre dependeu destes caminhos líquidos. Antes de as estradas assumirem o papel principal, os rios e os canais funcionavam como vias práticas para pessoas, mercadorias e embarcações pequenas. Mesmo hoje, em muitas zonas, a água continua a ser referência para o movimento diário, sobretudo nas áreas mais próximas das margens e das pontes que ligam diferentes pontos do município. Também a pesca depende desta rede de águas. Os rios e estuários oferecem alimento, saberes e trabalho a famílias que mantêm práticas tradicionais ligadas às correntes, às marés e aos períodos de maior abundância. A pesca não é apenas a atividade económica, é uma forma de leitura do ambiente, em que conhecer a água significa saber quando lançar a rede, onde procurar e como respeitar o ritmo natural do lugar. A água é igualmente essencial para o abastecimento e para a vida cotidiana. Nas margens, vêem-se vegetação densa, pequenos acessos, casas e comunidades que dependem da proximidade a fontes, canais e cursos de água para várias necessidades básicas. Esta presença constante da água ajudou a moldar a economia local, favorecendo atividades ribeirinhas, relações comerciais e formas de ocupação que continuam a marcar Valença com uma identidade própria. Ao longo da costa de Valença, a água não desenha uma linha estável. Entra, recua e volta a moldar a margem com a cadência das marés. É nesta zona de transição que surgem os estuários, onde o rio abranda antes de encontrar o oceano, misturando águas doces e salgadas num ambiente de grande produtividade ecológica. A paisagem muda ao ritmo do dia, e cada mudança revela novos detalhes da superfície, dos canais e da vegetação ribeirinha. Nos mangais, o olhar aproxima-se das raízes aéreas, entrelaçadas como uma rede viva que fixa o solo e abriga formas discretas de vida. As raízes seguram sedimentos, atenuam a força da água e criam refúgios para pequenos peixes e crustáceos. Este sistema é frágil, mas também essencial. Qualquer alteração no nível da água, na salinidade ou na qualidade do habitat pode afetar rapidamente o equilíbrio que ali se mantém. Na superfície, o movimento parece calmo, mas a vida está em atividade constante. Caranguejos avançam pela lama úmida,
aves costeiras procuram alimento nas poças deixadas pela maré e pequenos peixes usam as zonas protegidas para crescer. Estes espaços funcionam como berçários naturais, sustentando cadeias alimentares que se estendem muito para lá da margem visível. Em águas mais tranquilas, as embarcações avançam devagar, quase a deslizar sobre a luz. O reflexo do céu na superfície transforma o estuário num espelho quebrado apenas pelo movimento do casco e pela ondulação tênue. Ao longo do dia, a paisagem altera-se. A maré sobe, cobre bancos de areia e canais rasos, e depois recua, expondo de novo os contornos do fundo e as marcas do uso humano e natural do território. Entre a vegetação de margem e os canais de maré, a presença das aves confirma a riqueza destes ambientes. Procuram alimento, repousam em áreas protegidas e acompanham as variações da água com uma precisão que denuncia a dependência dos ritmos naturais. O que aqui existe é um equilíbrio delicado, produtivo, mas vulnerável a alterações ambientais, à pressão humana e à erosão constante das margens. Ao amanhecer, nas margens do rio Minho, a pesca artesanal começa antes de o sol aquecer a água. Há mãos que trabalham em silêncio, a separar cabos, a esticar redes e a verificar nós com a atenção de quem aprendeu cedo que cada detalhe conta. O gesto repete-se todos os dias, mas não é mecânico. É memória prática, transmitida de pais para filhos, de vizinhos para aprendizes, na observação paciente do que a água devolve e do que retém. Entre redes e caixas surgem as ferramentas simples que sustentam o ofício. Boias gastas, cordas bem arrumadas, anzóis, remendos feitos à mão. Não há excesso de meios, há adaptação. Cada pescador conhece a corrente, a profundidade e as mudanças da água. Sabe quando a maré favorece a saída e quando é melhor esperar. A técnica não substitui o tempo, depende dele. Nas margens mais baixas, os apanhadores de marisco trabalham junto à linha da água, atentos ao fundo e às espécies disponíveis em cada época. Movem-se devagar, com baldes e utensílios próprios, recolhendo apenas o que o dia permite. Aqui, o respeito pelo ciclo natural não é discurso, é condição de trabalho. Se a água muda, muda também a forma de pescar, porque insistir contra o rio ou contra a maré seria perder o sustento. Antes da saída dos barcos, o ambiente ganha ritmo. Os motores arrancam devagar, as redes são arrumadas a bordo e os homens trocam poucas palavras, diretas, práticas. Uma entrevista curta, em pleno trabalho, basta para perceber o essencial. O saber não está só no que foi ensinado, está no que se observa todos os dias. Um pescador resume-o com simplicidade. O rio ensina quem o respeita. Ao longo da manhã, o trabalho continua entre repetições precisas. Puxar rede, separar o que veio, voltar a lançar, voltar a esperar. É uma economia de gestos e de conhecimento acumulado, sustentada por materiais modestos e por uma relação exigente com a água. A pesca artesanal mantém-se central porque liga alimento, identidade e rotina, sem promessas fáceis. O que preserva este modo de vida é a continuidade do uso e do cuidado, não a nostalgia. Ao início da manhã, as margens de Valença acordam com uma rotina que vai muito além da pesca. Junto à água, pequenos mercados improvisados começam a ganhar forma. Bancas simples, caixas de peixe, balanças antigas e conversas curtas sobre o preço do dia. Aqui o rio não é só paisagem, é ponto de passagem, de sustento e de encontro, onde se trocam produtos, notícias e favores entre vizinhos. Nas ruas próximas do cais, a circulação acompanha o ritmo do rio. Bicicletas, motorizadas e pequenas carrinhas cruzam caminhos estreitos, trazendo mantimentos, levando encomendas e fazendo ligações entre casas, armazéns e pontos de venda. O movimento é prático e contínuo, sem pressa desnecessária. A proximidade da água molda a forma como as pessoas se deslocam e como o comércio se organiza, com cada trajeto a depender da maré, do estado do piso e da hora do dia. Nos cais e tanques de lavagem, a água entra diretamente na rotina doméstica e económica. Há quem lave legumes acabados de trazer da horta, quem enxague tabuleiros, quem prepare peixe para venda e quem trate de utensílios antes de regressar a casa. Os gestos são repetidos, quase automáticos, mas carregam uma lógica antiga. Aproveitar a água disponível, poupar tempo e manter o trabalho em movimento. À volta, o som das conversas mistura-se com o bater das mãos na superfície molhada e com o ruído leve dos recipientes a serem pousados. Mais adiante, a vida social revela-se nos pequenos intervalos do dia. À sombra de uma parede ou perto de uma banca, moradores param para falar, combinar entregas,
Ao fundo, crianças brincam afastadas da corrente, correndo entre pedras, sacos e sombra, sem interromper o trabalho dos adultos. Esta convivência discreta mostra como o rio organiza relações humanas para lá da atividade econômica. Aproxima, facilita o encontro e dá forma ao cotidiano coletivo. No conjunto, o que se vê em Valença é uma vida moldada por usos simples e necessários. O rio orienta transportes curtos, sustenta pequenas vendas, oferece espaço para lavar, reunir e esperar, e integra a rotina de quem ali vive todos os dias. Sem grandiosidade, mas com continuidade, estas margens mostram uma economia de proximidade em que o humano está sempre no centro, entre a utilidade da água e a permanência dos laços locais. Em Valença, a cozinha começa muitas vezes antes de o lume acender. Começa na escolha do peixe, no corte certo, no olhar atento para aquilo que chegou fresco e ainda carrega o frio da água. O rio Minho, que marca a fronteira e alimenta a paisagem, está também presente nesta mesa através dos produtos que dele dependem e dos hábitos que dele nascem. Comer aqui é reconhecer uma relação antiga entre território e sustento, em que a proximidade da água continua a influenciar o que se serve e a forma como se prepara. Nas cozinhas tradicionais, as mãos fazem o resto. Tempera-se a truta com alho, sal, azeite e ervas simples. Deixa-se o peixe ganhar sabor sem o esconder. Em muitos restaurantes pequenos e em casas de família, a receita preserva a ligação ao que é local. Peixe de rio quando o calendário o permite, peixe da costa quando a época o traz, e legumes vindos da horta ou do mercado vizinho. A mesa valenciana não depende de excessos. Depende de equilíbrio, e respeito pelo produto. A proximidade da água não se limita ao peixe. Também o marisco entra em algumas mesas da região, sobretudo quando a ligação entre o rio e o litoral permite abastecimento rápido e produto em bom estado. Há caldeiradas, arrozadas e pratos de forno que juntam mar, rio e campo no mesmo gesto culinário. O resultado é uma gastronomia de passagem e de encontro, onde a fronteira não separa sabores, mistura-os. Em Valença, a comida conta a geografia sem precisar de explicações longas. Nas mesas simples, com toalhas discretas e conversas baixas, percebe-se melhor esta lógica de proximidade. Uma família divide o peixe assado, alguém parte o pão, outro serve vinho verde fresco. Ao fundo, sobe o vapor da cozinha e o cheiro do azeite cru mistura-se com o das batatas e dos grelos. É um ambiente sem formalidades, mas cheio de sinais do território. A cerâmica, o pão, o vinho, o peixe, o ritmo calmo de quem conhece o que a terra e a água oferecem em cada estação. No fundo, a gastronomia de Valença resume uma forma de viver em que nada está totalmente separado. O rio influencia o trabalho influencia os ingredientes, e os ingredientes moldam a identidade à mesa. Entre a fumaça da cozinha, o brilho do peixe acabado de preparar e as cores dos legumes frescos, vê-se uma cultura alimentar construída com recursos próximos e saberes transmitidos sem ruído. Em Valença, saborear é também compreender como a população aprendeu a aproveitar a natureza sem se afastar dela. Ao longo das margens do rio Minho, a água não serviu apenas para mover barcos, regar hortas ou marcar fronteiras. Serviu também para juntar pessoas. Em Valença, as festas ribeirinhas nasceram dessa proximidade entre trabalho e celebração. Depois do labor vinha o convívio, depois da rotina surgia a música, depois do silêncio do rio, a voz da comunidade. É nessa transição que a cultura local ganha forma e que a paisagem deixa de ser apenas funcional para se tornar memória partilhada. Nas procissões e romarias da região, a água aparece como sinal de bênção, proteção e passagem. Em certos momentos do calendário festivo, as margens enchem-se de bandeiras, andores, músicos e romeiros, num ritual em que a fé se mistura com a paisagem. O rio acompanha a devoção sem ocupar o centro da cena, mas está sempre presente, no trajeto, no som distante, na lembrança de que a vida comunitária também se mede pela relação com aquilo que corre e renova. As festas populares trazem outro registro: dança, concertinas, cantares ao desafio, mesas corridas e longas conversas entre gerações. Há quem chegue para rever parentes, quem venha por tradição e quem aprenda apenas observando. O que se transmite não é só um programa de festa, mas uma forma de estar. As crianças observam os mais velhos reconhecem gestos antigos e o rio, ao fundo, torna-se cenário vivo dessa continuidade. A memória coletiva de Valença guarda também aquilo que não ficou escrito. Fica nas histórias contadas ao fim da tarde, nas referências às cheias, às travessias, às festas de outros tempos
e aos encontros que marcaram a vida local. Fotografia documental de arquivo, quando existe, ajuda a fixar esses gestos. Rostos diante da água, roupas de domingo, embarcações pequenas, crianças junto às margens. São imagens que mostram menos a grandiosidade do lugar e mais a persistência de uma identidade construída em comunidade. Nos rios de Valença, o turismo de natureza ganha força quando é feito com tempo, silêncio e atenção ao lugar. Aqui, a paisagem não pede pressa. Convida a observar a água, a ouvir as margens e a perceber que cada saída para o rio é também um encontro com o território vivido por quem cá mora todos os dias. O valor da experiência está precisamente nessa escala humana, em pequenos grupos acompanhados por guias locais que conhecem as correntes, os trilhos e as histórias associadas a cada curva do percurso. Embarcações leves deslizam sem alarido sobre a água, permitindo passeios de barco que respeitam a serenidade do ambiente. A proximidade com o rio revela detalhes que muitas vezes passam despercebidos da margem. A vegetação ribeirinha, o reflexo das encostas e a vida discreta que se movimenta entre a vegetação e o céu. Quando a travessia é feita com cuidado, o passeio deixa de ser apenas recreativo e passa a ser uma forma de leitura da paisagem. A observação de aves é outra maneira de entrar neste território sem o perturbar. Nas primeiras horas do dia ou ao final da tarde, é frequente ver visitantes parados em silêncio, com binóculos apontados para as margens e para os céus baixos. A prática exige paciência e respeito, mas devolve muito em troca. O movimento das espécies, a cadência da luz e a percepção de que a natureza tem aqui o seu próprio ritmo, anterior e superior ao do turismo. Também as caminhadas junto às margens ajudam a compreender a ligação entre as pessoas e a água. Os trilhos revelam passagens simples, por vezes irregulares, mas cheias de interesse visual. Muros antigos, vegetação ribeirinha, pequenas zonas de sombra e aberturas súbitas sobre o curso do rio. São percursos que pedem calçado adequado, atenção ao piso e uma atitude responsável, sobretudo quando há crianças. O mais importante é deixar tudo como foi encontrado, sem lixo, sem ruído excessivo e sem sair dos caminhos definidos. Ao pôr do sol, a paisagem ganha outra densidade. A água reflete tons dourados e o silêncio torna-se mais evidente, interrompido apenas por passos leves e pelo som distante da natureza. É nesses instantes que o turismo responsável faz mais sentido. Quando a visita respeita a comunidade local, valoriza os guias do território e reconhece que estas margens não são um cenário vazio, mas um espaço de vida, trabalho e memória partilhada. Em Valença, a contemplação também é uma forma de preservação. Ao fim da tarde, os rios de Valença abrandam o passo e devolvem à paisagem aquilo que receberam das pessoas: trabalho, memória e cuidado. A água continua a correr, mas já não é apenas cenário. É uma presença que acompanha a vida cotidiana, entre margens, barcos e vozes conhecidas. É aqui que se percebe que a herança de um lugar não fica guardada em vitrinas. Vive no uso que dele se faz, na forma como se atravessa, se pesca, se observa e se respeita. As imagens dos habitantes junto ao rio dizem tanto como a própria corrente. Um rosto voltado para a margem, uma conversa breve, um gesto aprendido com os mais velhos. São sinais de continuidade, pequenos, mas decisivos. Nos rios de Valença, a tradição não aparece como peça de museu. Aparece como prática partilhada, passada de geração em geração, em rotinas que ligam agricultura, pesca, festas e passagem entre comunidades. Também a paisagem confirma essa continuidade. A última panorâmica lenta das margens mostra a vegetação ribeirinha, os recortes da água e a linha tranquila do horizonte a fechar o dia. Entre a fortaleza e o rio, entre o centro histórico e os caminhos mais discretos, Valença revela-se como um território moldado pela presença da água. O valor destes rios está precisamente aí, na sua função natural, no seu peso histórico e na forma como ainda hoje organizam o ritmo do lugar. Quando a luz baixa por completo, fica a sensação de termos estado num lugar vivido e memorável, onde a natureza não está separada das pessoas, mas acompanha-as. É essa ligação que faz dos rios de Valença uma herança viva, útil, bela e partilhada. Se este percurso te acompanhou até aqui, deixa o teu gosto. Se gostaste de conhecer este lugar, deixa o teu gosto, subscreve o canal Encontro Portugal e partilha este vídeo. Até à próxima viagem.